Fala, meu santo! A paz de Jesus e o amor da Virgem Mãe esteja no seu coração. Sou Junão, sempre mais alto, e é uma alegria estar aqui com você para mais esta oração, mais esse bate-papo, agora, às 11 horas da manhã. Eu gostaria de firmar um compromisso contigo, de todos os dias, isso, todos os dias, às 11 horas da manhã, nós estarmos reunidos aqui. Por que às 11 horas? Eu vou ser muito sincero com você. Porque às 10 é a oração do Padre Reginaldo. Não, vamos começar do começo, né? Às 9 é o programa da Canção Nova, que é a semente do dia, né? Você pode ligar lá às 9 horas da manhã na Canção Nova. É às 9? É às 9. Depois, às 10 é o programa do Padre Reginaldo Manzotti, aqui no YouTube também. Às 11, eu e você, para a gente poder rezar junto, bater um papo. Depois, às 12 horas, você tem duas opções, né? Quer dizer, tem várias, né? Mas essas são as que eu normalmente vejo. Você tem o Geraldinho Correia, você tem da Missão Resgate, você tem também a irmã Kelly Patrícia do Instituto Reset. E depois, a 1 hora da tarde, você tem também a apresentadora Ana Clara. Então, gente, você tem muitas opções de buscar a santidade, está ligado, configurado ao corpo místico de Jesus, a igreja. Aqui, através deste aplicativo, através aqui do YouTube. Então já te peço, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe isso aqui nos grupos, porque o seu compartilhamento são bombas de bênção na vida das pessoas. Eu quero hoje aqui começar com você uma série. Que série é essa? Católico volta. Católico volta para onde? E hoje nós vamos falar sobre Católico volta para casa. Meu santo, minha santa, nós sabemos, e eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho do mês de outubro, começo do mês de novembro de 2020. Nós passamos nesse ano aqui a pandemia, que eu acredito que nenhum de nós vimos isso acontecer. Não sei quando você está ouvindo esse vídeo, mas nós passamos por uma restrição social muito grande. Então nós não podemos ver os nossos parentes, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós gostamos, não podemos frequentar os lugares públicos que tenham um convívio social com as pessoas, e isso também inclui a igreja. Eu quero também fazer uma crítica pessoal, porque todas as coisas, quer dizer, muitas coisas ficaram abertas, né, como necessidade de urgência, como o supermercado, as farmácias e outras tantas coisas. E a igreja foi obrigada a fechar. Acho que deveria ter fechado mesmo diante da situação pandêmica que nós estávamos vivendo. Entretanto, a igreja foi uma das últimas coisas a voltar. E aí eu pergunto para você, e aí a gente tem um paralelo aqui. Em primeiro lugar, né, deixa eu abaixar aqui, eu vou usar essa música aqui no final. Em primeiro lugar, da gente poder analisar que muitos lugares, aqui na Diocese de Santo Amaro mesmo, as igrejas voltaram a funcionar há muito tempo, com uma capacidade de 30%, de 40%, e isso faz com que você tenha a opção, né? Não sei onde você mora, mas quem mora aqui próximo das igrejas da Diocese de Santo Amaro pode voltar à Santa Missa. E aí muitas pessoas deram-se a desculpa, como Sansão fez lá atrás. Se você olhar a história de Sansão lá no livro dos Juízes, ele se permitiu, foi se permitindo muitas coisas. E hoje eu quero partilhar com você justamente isso. Quantas permissões que nós não nos damos que nos fez afastar de Deus e da igreja. Então, dentro dessa situação toda, as igrejas, elas voltaram. Muitas voltaram, inclusive atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eu não sei se existe alguma outra igreja católica que não tenha voltado ainda. Isso significa o quê? Que eu e você podemos voltar para a igreja. Ah, Ju, não, mas eu tenho medo, mas a gente sai para ir no mercado, sai para ir na farmácia, sai para fazer corrida. Hoje de manhã mesmo eu fui fazer uma corrida aqui. Eu não vou pela pista de Cooper, eu vou pelo outro lado, né? Não é o mesmo solo, não é a mesma aderência, o seu rendimento não é a mesma coisa, mas nesse caso aí é um pouco da sua saúde também que está envolvido, né? Porque aqui em Taboão da Serra tem alguns casos ainda do Covid. Mas, o tanto de gente, e eu vou te falar, como é bem cedinho, a maioria, 80%, mais de 80%, são senhoras e senhores do grupo de risco. Isso significa o quê? Que muitas pessoas estão saindo para vários lugares, para fazer caminhada, para ir no mercado, para ir na farmácia,
para ir no shopping. Meu, vai aqui no shopping, tá bom para você ver, lotado de gente. E as igrejas como estão vazias. É dureza isso. Porque eu vou falar só da nossa parte como leigos, tá? Você vê a restrição imposta pelo governo, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma restrição, na minha opinião, política, mas a gente não está falando disso aqui. Aí os padres abrem as igrejas. Abrindo as igrejas, cadê os fiéis? Meu santo, e aí depois eu resolvi gravar essa série aqui de Católico Volta, porque aí a gente começa a ver tantos posts de pessoas que eram tão firmes na igreja e que aprenderam a viver como protestantes e colocam isso publicamente. Ah, eu consigo me conectar com Deus a partir da minha casa. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Ah, eu não preciso da igreja. Meu santo, minha santa, nós não podemos estar desligado do caule. Se você se desliga do caule, e aí tá bom, a igreja, você está falando da igreja física? Sim, porque é lá que a gente recebe em primeiro lugar de tudo o corpo eucarístico de nosso Senhor. Aonde que está alicerçado, onde está fundamentada a nossa fé? É no corpo eucarístico de nosso Senhor e Rei que eu e você podemos receber todos os dias, dependendo de onde você mora, se você quiser, ou ao menos, pelo menos no domingo. Então, se eu deixo de ir na igreja, como foi difícil. Eu até dia 1º de junho fiquei sem comungar com uma grande maioria das pessoas. 1º de junho foi bom porque o padre, meu amigo, me chamou para poder gravar os vídeos da paróquia sendo transmissão, então eu ia todos os dias à Santa Missa. Mas como é difícil para nós católicos ficar sem o corpo eucarístico de Nosso Senhor. Isso nós conseguimos tendo comunhão com a igreja local onde você participa. Nesse vídeo aqui eu estou falando para você assumir uma pastoral, assumir um movimento. Não, estou dizendo que você precisa ir à Santa Missa, receber o corpo de nosso Deus. Sim, é possível fazer as orações em casa. Eu dei aqui vários horários para você poder fazer ao longo do próximo ali do meio do dia, aqui pelo YouTube. Depois, se você quiser fazer uma oração penitencial, como o padre Mário Sartori ensina, pode também, mas não é a mesma coisa se você está lá na frente do padre com uma confissão, se acusando e saindo de lá como o homem mais livre, mulher mais livre do mundo. Está na hora de nós voltarmos para casa, e hoje eu separei esse trecho do Evangelho. E esse trecho do Evangelho ele é profundo, de João capítulo 6. Se você puder, pega depois para você ler. É João capítulo 6, e aqui tem os versículos finais, eles são profundos. Mas dá uma olhada, ó. Eu quero começar do versículo 60. João, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 60, que diz assim pra gente. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram, esta palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por conta disso, Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? E quando virdes o filho do homem, subir aonde estava antes? O Espírito é quem vivifica. A carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia, por isso afirmei que ninguém pode vir a mim, se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Presta atenção, esse aqui é o versículo, capítulo 6, versículo 66. Nós ouvimos falar que o número da besta lá no Apocalipse é o 666. O capítulo 6, do versículo 66, ou seja, 666, de João, está dizendo, a partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Quantas pessoas, a gente vai retomar aqui essa palavra, quantas pessoas, a partir do momento que se deram a desculpa de poder não ir para a igreja, não deixaram mais de seguir e estão se permitindo a não ir mais.
estão se permitindo a não experimentar a presença eucarística de Nosso Senhor, estão se permitindo a não experimentar da palavra de Deus, não somente a Sagrada Escritura, porque se você liga na Canção Nova, tem a Bíblia no meu dia a dia, se você ouve, como eu vejo aqui, eu ouço todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Mário Sartori, às vezes com o Padre Paulo Ricardo, você tem aqui o Evangelho do Dia para você ler, mas não é a mesma coisa que você também está ligado à Sagrada Tradição, ao Sagrado Magistério, que para nós católicos é palavra de Deus também. Além disso, essas palavras são duras e muitos deixaram de seguir, porque às vezes nós vamos lá na igreja por conta de homens e não é esse o objetivo. Ai, porque fulano falou pra mim, porque ciclano isso. É muito mimimi, meu santo, minha santa. Ou então porque o padre, eu fui para a igreja na minha juventude com o padre me expulsando da missa em público, na hora da missa, expulsando, Júnior, eu não quero mais você aqui. É o que ele falava. E eu, sinceramente, me arrependo das brigas pessoais, das ofensas que eu fazia a ele, mas eu estava lutando pela juventude da época. Ah, isso é desculpa? Bom, eu não estou aqui para discutir o que aconteceu lá no passado. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu ouvi alguma vez que isso impactou a minha vida e eu repito isso em muitos retiros que eu vou pregar. As dificuldades dentro da igreja foram muitas, mas nenhuma foi suficiente para me afastar do corpo eucarístico de Jesus. Nenhuma foi suficiente para me afastar do corpo místico de Jesus, que é a igreja. E é essa mesma mensagem que eu quero deixar para você. Por quê? Porque São Pedro diz aqui, então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Simão Pedro lhe respondeu. Jesus é muito ousado, né? Estava ali batendo papo com os 12, aí de repente deu essas palavras são duras, então tá bom. E muitos deixaram de seguir ele. Ah, essa palavra é dura, então vocês não querem ir junto com eles também? Porque ele tinha dito aqui, um pouco antes disso que a gente começou a ler, ele falou que estava falando da comunhão eucarística, de receber o corpo de Deus. Vocês também não querem ir com ele? E Pedro disse, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Meu santo, minha santa, está na hora de nós voltarmos para a igreja. Está na hora de você voltar para a Santa Missa, de você voltar e receber o corpo de Deus nas suas mãos. Nessa época de pandemia, a gente não pode receber na boca, estenda suas mãos para que o corpo de Deus deite no colo da sua mão e você veja esse Deus gigante, o Deus criador de todas as coisas como Pai, ele está ali na palma da sua mão. Um Deus tão grande se faz tão pequeno para ser alimento da minha alma, para ser alimento da sua alma. E quando nós o recebemos, esse Deus entra na nossa vida para fazer de nós pessoas novas. E você peça ao seu santo anjo da guarda, ensina-me a adorar o corpo de Deus, porque é assim que acontece. Nós recebemos o corpo de Deus, então volta para casa, lembra daquelas experiências que você teve, lembra das experiências que você teve lá no passado, quantas experiências maravilhosas, quantas experiências com Deus através da igreja. Meu santo, minha santa, não tenta fazer carreira solo, não. Na minha época, tantas pessoas de grupo de pagode, de samba, tentaram fazer carreira solo. Alguns deram certo, outros, a maioria, ou seja, não deram certo. Acabou com o grupo e acabou com eles também. Então isso significa o quê? Que eu e você nós podemos estar ligado a algo, estar ligado a alguém, estar ligado ao corpo místico de Cristo. Então por que a gente quer fazer carreira solo em casa? E quando chega em casa, às vezes a gente não consegue ler a palavra de Deus todos os dias. A gente não consegue pegar o magistério da igreja para a gente poder ler todos os dias. Às vezes a gente se sente abatido, cansado, e aí a gente se vê perdido porque a gente não consegue. Eu e você podemos ter uma vida nova, uma vida completamente nova em Deus. Volta para a igreja hoje. Procura o seu padre, faça a confissão, procura a igreja mais perto da sua casa, participe da Santa Missa, mesmo que às vezes você não bate muito bem com o sacerdote que celebra ali, porque a gente não vai lá, e se você não faz isso, meu santo, vai em outra igreja, igreja católica tem em todo lugar.
Se você mudou de estado, se você mudou de país, você tem como participar da Santa Missa da igreja? Volta para casa hoje, para que você volte. Nós somos uma entidade. Essa entidade é o corpo místico de Deus. E eu não estou falando aqui em nome da igreja, eu estou falando em meu nome, em nome do Junão, aquele servo pecador que você está vendo aí na sua tela, que depende do corpo eucarístico de Jesus. Rasga do seu peito essa vergonha, essa dor, e seja uma pessoa completamente nova, meu santo. Volta para a igreja hoje. Para de mimimi, para de ser mimizento, fala isso para Jesus. Senhor, eu estou aqui triste, abatido, porque eu me afastei de Ti. Eu estou aqui, Senhor, há tanto tempo sem receber o Seu corpo, é a mesma coisa de eu ficar sem receber o alimento, Senhor. E sem alimento não tem como sobreviver, e esse aqui, o corpo eucarístico do Senhor, é o alimento da minha alma, é o alimento da minha fé, Senhor. Eu necessito de Ti, Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar para a Sua igreja, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o Teu corpo eucarístico, Senhor. Fala isso para o Senhor, para que você volte o quanto antes. Que você tome a decisão, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu suplico ao Senhor e ao teu anjo da guarda que não te deixe em paz até você voltar para casa, até você voltar para a igreja que você conheceu o nosso Senhor. Deixa que a Virgem Mãe te acolhe. Se você não se sentiu acolhido na paróquia que você mora agora, a Virgem Mãe te acolhe, o Santo Padroeiro da paróquia te acolhe. E nosso Senhor espera você de braços abertos estendidos na cruz. Eu peço que o seu anjo da guarda, sim, o seu anjo da guarda, te leve e coloque nos seus sonhos, na sua vida cotidiana, o desejo de voltar a amar e a seguir nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Meu santo, minha santa, Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos sempre mais alto. Não importa como está a sua vida. Se você caiu, se você se afastou, você pode voltar e ir sempre mais alto. Se você puder, compartilhe esse vídeo com os grupos que você participa da igreja, com seus amigos da igreja. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que estão afastadas e manda para eles uma bomba de amor, de gratidão, uma bomba de Jesus, para que essa bomba exploda nas suas vidas e faça não um estrago, mas faça uma bênção maravilhosa. Deus te abençoe, salve Maria Santíssima, e eu te espero. Te espero, sabe aonde? Na comunhão. Como dizia o Padre Haroldo, fundador do TLC, Treinamento de Liderança Cristã, nos encontramos na Eucaristia. Deus te abençoe, salve Maria Santíssima.